Olá, neste vídeo iremos tratar da análise de novidades de pedidos de patente. Iremos tratar do conceito de conhecimento geral comum ou conhecimento técnico comum. Conhecimento técnico comum, ele refere-se àquele conhecimento diretamente acessível pelo técnico no assunto, seja em bibliografia de uso corrente e amplo conhecimento na área, seja em conhecimentos empíricos ou conhecimento tácito na área tecnológica, aquele conhecimento que não é codificado. Esse conceito é utilizado não somente na análise de novidade, como também na análise de suficiência descritiva e atividade inventiva. Na Inglaterra, a corte entendeu que a bagagem técnica, o technical background do especialista na área contra o qual o estado da técnica deve ser considerado é o conhecimento geral comum. Isto não se limita ao material memorizado ou que está diante de sua mente. Ele inclui todo o material do campo tecnológico que ele sabe que existe, o qual ele poderá recorrer caso não se lembre, e que ele entende como sendo suficientemente confiável para ser usado como base no trabalho futuro ou que possa auxiliá-lo na análise do estado da técnica. Então, tem que ser aquele conhecimento, aquelas informações que nenhum técnico no assunto questionaria. Nesse sentido, você pode ter erros no documento de anterioridade que sejam desconsiderados. Por exemplo, um documento que descreva um composto químico com carbono pentavalente. Há um erro claro, você pode, usando do conhecimento geral comum, alegar que o técnico no assunto claramente veria que o documento possui erros e seria possível identificar qual seria a única correção possível, ou seja, temos um carbono, na verdade, tetravalente. Não é necessário que eu cite um documento para isso. Assim, os erros na divulgação, nesse caso, não afetam a relevância do documento como estado técnica e o documento pode ser considerado para fim de análise de novidade. Bom, temos que ter um equilíbrio no uso desse conhecimento geral comum, porque a gente pode cair na situação de que, a partir de agora, nada mais eu vou me dar o trabalho de fazer busca. Tudo eu vou alegar conhecimento técnico comum. E não podemos cair nesse risco, né? Então, para análise de novidade, o técnico no assunto deve ser capaz de realizar ou permitir a execução da invenção com base na combinação das informações presentes no documento de anterioridade, somado com os conhecimentos gerais comuns. Tá? Então, esses conhecimentos gerais comuns fazem parte do estado da técnica, mas não estão, podem não estar codificados e podem ser usados, desde que não haja questionamento pelo técnico no assunto. Esse que vai ser o ponto fundamental, ou seja, tem que ser uma informação que seja diretamente e sem nenhum equívoco reconhecida pelo técnico no assunto como válida para aquela época que está sendo feito o exame. Da data de depósito do pedido que é feito o exame. Bom, esse reconhecimento do conhecimento geral comum, ele não irá depender de saber se aquilo está difundido em 10, 20, 30 ou 40 publicações. Não importa a quantidade de vezes que aquilo é citado na literatura. O que importa é saber se o número de vezes que foi citado ou não, aquilo é reconhecido, recebeu a atenção do técnico no assunto para tais documentos. Então, eu posso ter uma citação, mas aquilo teve um impacto tão grande na tecnologia que aquilo acabou sendo usado por todos e tornou-se conhecimento difundido por todos a ponto de ninguém questionar. Nesses casos, eu não precisaria me dar o trabalho de achar esse documento. Poderia usar o conhecimento geral comum. Nessa linha, nós podemos, da mesma forma, utilizarmos de dicionários ou documentos de referência, manuais técnicos, como forma de subsidiar o exame de um pedido de patente. Uma decisão na Corte do Canadá, por exemplo, faz uma ressalva, contudo. Ele diz: o uso de dicionários não deve ser utilizado na interpretação de reivindicações, isso deveria ser usado como evidência externa às especificações do próprio documento de patente. Além disso, ao se interpretar as reivindicações com base em dicionários,
é o mesmo que olhar para as palavras através dos olhos de um gramático ou etimologista, ao invés de um técnico no assunto. Então, é importante que o dicionário usado seja um dicionário técnico, um dicionário reconhecido na área técnica, para ele poder ser usado sem maiores objeções. No caso Phillips, nos Estados Unidos, a Corte entendeu que, como evidência intrínseca no exame de um pedido de patente, deve-se levar em conta o histórico de manifestação do depositante, conhecido também como Prosecution History ou File Wrapper Stopple. Embora o uso de dicionários não tenha sido descartado por completo, sua aplicabilidade é menos confiável do que as declarações do próprio depositante na história da tramitação do pedido ou no próprio pedido de patente. Então, há aqui meio que uma hierarquia de documentos em termos de confiabilidade a serem usados nos Estados Unidos. Donald X1, ele critica especialmente o uso de dicionários de entidades privadas, que podem ter ali nesse dicionário uma contaminação do conceito do próprio depositante. Então, há que ser usado com cautela. No PCT, ele possui uma interpretação que permite a utilização de conhecimentos inerentes nos documentos de anterioridade, conhecimento técnico comum. Um documento de anterioridade que cite uma borracha pode ser usado contra a novidade de um pedido que trate de um material elástico, pois, para o técnico no assunto, está implícito, inerente, que o documento, quando fala de borracha, ele está inerentemente falando de material elástico, porque a borracha é um material elástico. Para concluir que a borracha é um material elástico, eu não preciso citar outro documento. Eu posso alegar conhecimento técnico comum. Na Apple, o termo Common General Knowledge de um técnico no assunto, ele inclui conhecimento de enciclopédias, dicionários, manuais técnicos e até mesmo publicações científicas, que podem ser considerados como parte desse acervo, especialmente quando se trata de uma área tecnológica que ainda não está difundido manuais técnicos e esse conhecimento da área ainda não foi devidamente codificado. Então, isso, se for difundido pelo técnico no assunto, pode ser usado esse conceito. Nos Estados Unidos, uma decisão tratou de uma invenção de um fone de ouvido usado em auditórios para tradução ao vivo, que era dotado de 3 partes: um módulo de processamento de áudio localizado atrás do ouvido, um módulo localizado no canal auricular, onde tem um alto-falante, e um conector entre os 2 módulos. O USPTO, ele não encontrou aparelhos auditivos similares dotados de múltiplos pinos de conexão de áudio, porém alegou que isso seria conhecimento técnico comum. Ele não achou na anterioridade, mas alegou: isso aqui é conhecimento técnico comum, ter um pino com vários pinos para esse tipo de conexão. O Federal Circuit, no entanto, rejeitou esse entendimento e disse que haveria sim necessidade de ter um documento de história da técnica que mostrasse essa disposição de pinos. Em outra decisão, em 2014, a Amazon teve concedido uma patente no SPTO para o uso de um fundo branco para fotografias. A técnica reduz a necessidade de retoques na imagem. A patente recebeu muitas críticas por reivindicar uma técnica que já seria de amplo uso pelos fotógrafos. No entanto, a reivindicação não se limita a essa característica, listando uma série de outros elementos para a preparação da fotografia. O SPTO apresentou como anterioridade um documento que antecipa diversos dos elementos citados na reivindicação, como um fundo branco, uma fonte de luz, L1, uma câmera de captura, 2, e uma plataforma elevada, 102, e uma luz de fundo, L5. Então, esses elementos estavam lá presentes. No entanto, apesar de todos esses elementos comuns com a anterioridade, história da técnica, o SPTO concluiu pela não obviedade da patente, uma vez que tal documento de anterioridade não descrevia de forma explícita que as distâncias dos elementos principais do sistema deveria seguir uma razão entre 4,5 e 5,5. Esse detalhe não estava lá. Bom, e assim foi concedida a patente. Alguns críticos alegam que poderia sim ter sido usado o conhecimento técnico comum para se calcular
essas distâncias já eram determinadas. É uma crítica à utilização indevida do conceito. Conclusão: conhecimento técnico comum refere-se àquele conhecimento diretamente acessível pelo técnico no assunto, seja em bibliografia, de uso corrente, e amplo conhecimento na área, seja em conhecimentos empíricos ou conhecimento tácito na sua área tecnológica. Deve-se ter cautela no uso de dicionários e manuais de referência para somente usar aquilo que nenhum técnico no assunto contestaria. E existe uma grande correspondência entre o conhecimento técnico comum e a teoria da inerência vista em outro slide. Muito obrigado.